A entrevista de hoje é com o Divino Betânia, ele é pré-candidato a deputado federal. Ele é comunicador, causa polêmica nas redes sociais, mas é uma pessoa que todo mundo continua seguindo, e mesmo através das polêmicas. Divino, conta pra gente de onde que você veio, como você surgiu nesse meio da comunicação e como você entrou na política. Bom, eu sou de Araguaína, sou do bairro de Fátima. Antigamente chamávamos lá de Chapada Redonda. Até hoje, algumas pessoas mais antigas chamam, né, por causa da região, e tinha uma nomenclatura de um bar, e com isso ficou esse termo. Mas é o bairro de Fátima, um dos bairros mais antigos da cidade, que abriga o aeroporto de Araguaína, uma zona periférica. Eu morava depois do bairro de Fátima, morava numa chácara e vivia a minha vida toda na vida no campo, né, aquilo que era sempre o usual da época, onde nós vivíamos um pouco voltado à zona rural. Então, minha vida era cuidar das criações, ajudar minha mãe nas tarefas domésticas e meu pai comerciante. Com a adolescência, fui para o comércio junto com meu pai, a relojoaria. Meu pai tem aí há mais de 47 anos, a mesma relojoaria, a mesma loja. E no comércio, aprendi a trabalhar com vendas. Venda de relógio, pulseira de relógio, atendimento ao cliente, direto ao público, né? E um dia, parado na porta, uma pessoa da comunicação, a Nilar, eu gosto de citar o nome dela como gratidão. Foi ela que abriu as portas para mim e me perguntou se eu não queria fazer um teste. Isso já tinha 19 anos de idade, e de lá para cá eu fui aprendendo de forma prática. Não tenho formação acadêmica de jornalismo. Mas tem a vivência. Eu tenho uma vivência, né? E aprendi ao lado de bons profissionais, pessoas que me auxiliaram, pessoas que me ensinaram. E durante todo o período da minha vida, eu busquei absorver isso delas. E hoje eu sou o Divino Betânia, do programa Comunidade, empresário, dono da empresa, da agência de publicidade, que faz os comerciais, que apresenta o programa e que busca fazer um trabalho que reflita de forma transparente aquilo que eu sou. E como você já se via se tornar um apresentador? Ou o que passou assim, na sua cabeça na hora que você recebeu o convite? Imaginou já trabalhar com comunicação? Não, pelo contrário. Eu me tremi todinho. Eu, sinceramente, eu sempre fui muito tímido. Eu sempre tive vontade, sempre o meu desejo. Eu fui criado num lar evangélico. Então, nós íamos para a igreja, congregação cristã no Brasil. Eu nunca me vi no púlpito ministrando um culto, como um ancião, que seria semelhante a um pastor nas outras igrejas. Eu nunca me vi, mas sempre me senti pregando, me senti falando para as pessoas. O máximo que chegou foi isso, mas quando era para abrir a boca, meu Deus, o sangue sumia, né? Sumia... Dava aquele nervosismo, aquele brancão assim que eu pensava que ia desmaiar. Primeira vez que eu fui apresentar uma cerimônia, que também, devido à televisão, eu fui pro rádio, devido ao rádio, comecei a apresentar eventos, palcos, shows, rodeios, cavalgadas e eventos de um modo geral. Mas a primeira vez que me chamaram para ser mestre de cerimônia, a minha perna tremia, que eu pensei que ele ia chutar e derrubar a tribuna onde estavam lá os inscritos, né? Então, de modo que eu tinha muita vergonha. Eu posso afirmar que eu ainda sou tímido. Entrevistar a pessoa, Warley, é uma coisa que eu tenho hábito. Ser entrevistado, eu já estou gaguejando aqui já. Eu já estou me sentindo aqui coagido. A gente sai da zona de conforto, né? Sai daquilo que é o meu usual, né? Então, sempre quando eu dou entrevista, eu tenho que me portar para que eu conduza da melhor forma possível, porque as pessoas esperam algo a mais de mim hoje, mas no começo era terrível. E depois dessas experiências com a comunicação, como que surgiu essa ideia de surgir, né, dentro do mundo político? Bom, essa ideia, ela veio primeiro que a comunicação, porque meu pai foi vereador de 82 a 88, ou seja, quando eu tinha 8 anos de idade, meu pai encerrou a vida mandatária dele. Mas meu pai sempre foi uma pessoa que gritava pelo direito dos outros. Então esse senso de justiça, esse senso de mudança, essa sede de cobrar direitos,
de lutar contra aquilo que oprime as pessoas. Isso vem do meu berço. Então eu herdei isso do meu pai. Herdei até um pouco a forma, né, não só os trejeitos, mas aquilo que nos incomoda. Então eu vejo algo que oprime alguém que é pequeno, algo injusto, aquilo me dói, me fere a alma. Aquilo me machuca. Me machuca ao ponto de eu gritar. Eu não aguento ver. Então eu tomo dor dos outros de quem eu nem conheço. Sim. É fácil. Então eu tomo dor dos outros facilmente. Inclusive, como vereador, nenhuma briga na Câmara, nenhuma indisposição com políticos, com secretários de qualquer esfera municipal, estadual, federal, nenhuma das minhas atitudes na Câmara foi por questões relacionadas a mim. O que falavam de mim eu nem me importava. Mas quando mexia com alguém, quando era algo injusto, meu Deus, aquilo ali aí, por isso, se tem algum servidor público que eu cobrei mais incisivamente, se tem algum secretário municipal que ouviu cobrança, não foi por nada relacionado à minha pessoa. Foi pelos outros. E dentro desse primeiro mandato, né? Vieram outros? Na realidade, eu me candidatei a vereador em 2000, fui bem votado, mas perdi. Em 2004, fui muito bem votado, mas muito, dobrei meus votos, mais que dobrei. Perdi. E aí, o pessoal, não, sai de novo, porque assim, até então não entendia essa questão de quociente eleitoral, a gente não entendia muita coisa, né, de proporcionalidade, por que um cara tira tanto voto, ganha, e o outro tira o dobro e perde a eleição para o mesmo cargo na mesma eleição. A gente não entendia, e depois eu percebi que eles queriam eu lá como aquele cara para empurrar os outros. Não, chama ele aí, que esse cara aí fala, ele é meio polêmico. Puxador de voto? Puxador de voto aí para colocar lá que ele vai ajudar a eleger alguém. Então, em 2008 fizeram a mesma coisa, só que aí eu já estava mais consciente, já tinha saído candidato outras vezes e a população me elegeu. Só eram 11 vagas em Araguaína e eu fui um dos votados. Eu fui o 10º votado eleito, e 4 anos depois, com o meu trabalho, eu consegui ser o segundo mais votado da cidade. Mas com o mesmo perfil. Não é o perfil do esquema, não é o perfil do dinheiro, não é o perfil do pertencimento à casta nobre política, pois não sou, nem nunca fui. Foi pela indignação das pessoas que viram em mim esperança. E a terceira vez, nós conseguimos também, aí já era uma nova realidade, fui eleito de novo. Na quarta vez, havia passado por alguns processos. Eu já tinha sido candidato a deputado estadual em 2014. Devido à minha eleição, em 2012, me dar quase 3 mil votos em Araguaína, foi 2.824 votos, aquilo praticamente me empurrou para uma candidatura de deputado. E ela estava muito boa, muito viável. Só que eu me reuni com pessoas que, inclusive líderes, que me sabotaram também. Me sabotaram de todas as formas. Então eu saí com muito voto, eu tirei quase 7.300 votos em 2014. Então, se você olhar de lá para cá, muitos deputados foram eleitos anos depois com menos voto que eu. Então eu fui bem votado no estado. Mas essas pessoas, elas me atrapalharam. Me atrapalharam e muito, entendeu? Financeiramente, principalmente. Eu posso dizer, eu já falei isso algumas vezes, foi a única vez que o poder me tocou, que me seduziu. Sim. Foi em 2014. Foi o mais votado da cidade, que votado uma expressão popular, uma ascensão política. Aquilo ali realmente me envolveu. Eu sou um ser humano. Mas foi a única também. Eu não faço política por poder, não. O poder, ele serve para servir as pessoas, e não para servir a quem tem no mandato. Sim. É assim que eu penso, né? E é assim que eu vou agir até os fins dos meus dias. Eu não sou súdito de ninguém. Eu sou cidadão. O súdito tem que se curvar diante ao rei. O meu rei é Cristo. E aí esse mandato teve mais um ou parou? Aí depois da eleição de deputado, eu fui reeleito mais uma vez. A vereador. Aí já começaram algumas perseguições maiores, já começou a haver assim, um combate, porque eu já estava ameaçando
os mesmos políticos que nunca querem sair do mandato. E era uma ameaça porque porque eu estava em ascensão. Então, aí começam as armadilhas e onde a gente tem que ficar com os olhos ligados. E eu fiquei, mas em algum momento também vacilei. Às vezes o cara te dá aqui com a mão aqui um espaço para te derrubar lá na frente. E ele tá do teu lado. E você ajudou o filho da mãe ainda. Você foi lá e pediu voto pro filho da mãe. E esse mesmo filho da mãe que vai te derrubar. Entendeu? Por quê? Porque você não tá no plano dele, porque ele não te domina. Porque eu não estou sujeito às ideias dos outros. Eu estou sujeito aos meus valores. Então são meus valores que me guiam. Não é pretensão de partido, ou de governador tal, ou de senador tal. Pouco me importa o que eles pensam. Eu os respeito, mas as minhas atitudes estão baseadas nos meus valores. Então isso atrapalha muito eles. Então por isso, boa parte deles querem os votos que eu posso proporcionar, mas não querem uma eleição minha porque atrapalha o esquema. Sim. Simples assim. Por querer cobrar pela justiça, né? E ser contra as injustiças. Isso. E lembre-se, o poder, de fato, ele serve ao poder. Tudo aquilo que ameaça o poder, eles tentam destruir. Olhem o que está acontecendo com o Nicolas Ferreira. Olhem o que aconteceu com Gustavo Gaia recentemente. Gustavo Gaia, deputado federal, fez um post colocando um símbolo lá do bigodinho da Alemanha, aquele símbolo da Alemanha que envergonha a história alemã. Não vou falar para não atrapalhar o algoritmo. Colocou no braço do Lula e foi processado como parlamentar, porque ele botou o Lula como alguém que tinha perfil, pertencer àquele tipo de coisa. Um deputado federal falou que ele, Gustavo Gaia, era, e falou o nome, e o mesmo juiz a mesma justiça que processou Gustavo Gaia porque falou do Lula, absolveu o outro que falou do Gaia. Então, esse é o esquema. Então, não é o que você faz, é quem está fazendo. A justiça não foi para os dois. Não, a justiça ela não é cega, ela enxerga com os dois olhos no Brasil. Sim. E quem combate isso sofre algumas penas e é por isso que a população tem que participar. Sim. A população ainda é o fiel da balança. Voltando agora para o mundo do vereador aqui, você ficou uma eleição sem participar, que é a última, né? A última, mas eu perdi em 2020. Perdeu? Eu perdi. Eu falo assim, que foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, foi em 2020. Por quê? Porque, financeiramente, ser vereador não era bom para mim. Por vários motivos. O principal, as pessoas chegavam pedindo as coisas, muita gente pobre, muita gente sofrendo, muita gente com fome, e você tem aquele salário de vereador e às vezes você pensa que ele não te pertence, que aquilo ali não é um pagamento seu, você tem que devolver pro povo. E foi numa época da pandemia, né? Da pandemia que eu lutei pra loja ficar aberta, fui agredido, fui massacrado, porque eu falava, gente, essa pandemia, ela existe realmente, mas eles não estão preocupados com a saúde das pessoas, estão preocupados em roubar o dinheiro do povo, em fazer um controle social, em mandar as pessoas ficarem em casa e a economia vir depois. E hoje nós temos aí, tudo subiu, a economia acontece novamente, mas os preços não voltaram para o lugar, né? Então, foi um upgrade dos preços. Foi um upgrade dos preços. A forma que foi conduzida não salvou as pessoas. Infelizmente, outras pandemias existem no Brasil com mortes muito maiores que a própria Covid, e nem por isso fizeram um terço do que fizeram na época do Covid. Então, foi algo que me deixou revoltado, paguei um preço por isso. Eu não apoiei o candidato do prefeito na reeleição, isso também me custou alguns apoios e algumas retaliações, né? Mas eu estava disposto a enfrentar isso porque eu honrei minha palavra. As pessoas que eu apoiei, eu devia esse apoio a elas, porque são de Araguaína, têm uma filosofia de trabalho semelhante à minha, e acabei as apoiando por ideologia. Pela conveniência, eu tinha que estar debaixo da asa do prefeito. Ué, por que não? Arrumava um cargo, melhorava até os cargos, o pessoal gosta de indicação política, podia fazer o que eu quisesse. Mas não, eu preferi seguir meus ideais. E aí, essa liberdade que os incomoda. E o fato de ter sido a melhor coisa que aconteceu na minha vida é por causa da minha família.
Então eu consegui me restabelecer com a minha família, porque não tinha tempo para nada, né? A minha esposa fala o seguinte: se eu tivesse ganhado a eleição, a carta do divórcio já estava pronta. Mas aí, como eu perdi, ela olhou assim: não, vai falar que eu larguei dele porque ele perdeu, então ela ficou comigo. Porque surge isso, né? Entendeu? Mas assim. Que a empresa não perde a oportunidade. A gente aproveita, lá em casa nós somos bem-humorados, a gente aproveita para tirar onda das coisas. Eu sou o tipo de pessoa que, se eu tropeçar e cair no chão, antes da queda eu começo a rir da queda que eu tô tendo, entendeu? Sim, então, entendi. assim, eu levo muito na esportiva essas coisas e consegui me reinventar, né, como profissional. Já sempre fui profissional. Ganhou mais seguidores? Não, ganhei mais tudo. A minha vida melhorou 1000%, entendeu? E continuei defendendo as coisas que eu defendi na Câmara. Eu não parei de ser o divino. Eu não preciso de mandato para ser quem eu sou. Você só trocou a tribuna pelo microfone da Pronto, TV. Ficou pior, porque agora... Antes eu tinha que fazer isso e ficar preocupado se alguém da política ia gostar, se não ia, para não incomodar porque era parceiro, porque ajudou na minha eleição. Hoje eu estou preocupado em fazer e só fazer e ponto final. Se ofender alguém, me perdoe. A intenção não é ofender ninguém, não é ferir a dignidade de ninguém. Não é isso. A intenção é defender a pessoa que está sendo injustiçada. Eu não quero machucar governador, não quero machucar deputado, não quero machucar... Não é isso a intenção. Não é machucar o servidor lá da UPA, ou do posto de saúde, ou o guarda municipal, ou o policial militar. Não, não é. Eu não tenho essa intenção, eu não vejo a pessoa. Eu não estou olhando nome e CPF. Eu estou vendo aquela pessoa que me procurou e que viu em mim uma forma de mostrar para os outros que ela está passando. Então, eu simplesmente estou dando visibilidade às questões que ficam escondidas debaixo do tapete. E isso incomoda. E quando você faz uma denúncia lá no programa, você recebe ligações, mensagens de pessoas que estão no poder falando: você não poderia ter falado isso no seu programa. Ô, divino, vou falar aberto, o pessoal da comunicação. Não, normalmente, quando tem alguma coisa da prefeitura, eu já mando pro Davi Fernandes, secretário de comunicação. Eu mando direto para ele. Fala: Davi, falaram isso aqui, toma, tem uma nota. Eles mandam uma nota, eu leio a nota. Quando eu não concordo com a nota, ainda leio a nota e falo que a nota tá errada. Faz o papel de jornalista. Assim, acabou. Não vai mandar a nota, falar: essa nota aqui, li, mas isso aqui para mim não resolveu nada. Então, e quando acerta, eu também mostro. Eu mostro os acertos. Eu não fico mostrando só defeito. A intenção não é essa. Então você faz o jornalismo como tem que ser. É simples assim. Só que eu não estou amarrado a mídias publicitárias, não ofendendo ninguém. Não estou amarrado a interesses políticos, também não é para ofender ninguém. Não sou inimigo de nenhum deles. Você faz a boa vizinhança. Não tem cumprimento. A gente não convive junto, porque, lógico, eu não apoiei. Eu vou ficar ali fazendo o quê? Não, eles têm que dar atenção para os caras que... Eles já têm dor de cabeça demais para atender os puxa-saco que... Eu vou ser mais um lá? Não vou não, pô. E agora vamos pro lado polêmico, mas antes de começar as falas polêmicas do Divino, a gente vai deixar uma coisa bem clara que ele me falou ontem em off, e eu quero que você dá uma ênfase para essa fala sua. Eu sou de direita, mas... Eu sou de direita, mas não sou um extremista. Eu não sou aquela direita hipócrita, aquela direita inimiga de todos, que acha que tudo é fraude, que tudo... Não, eu sou de direita, mas alguns termos da direita não se encaixam comigo. Vamos falar abertamente? Sim. Conservador. Eu sou conservador. Até que ponto? Eu não sou contra a união de homossexuais. Não sou contra mesmo. A vida do cara, deixa ele viver, ser feliz, pô. Sim. Eu sou contra a sexualização de crianças. Isso é um absurdo. Isso é crime. Mas não sou contra as mulheres trans. A mulher se sente mulher, beleza, tudo bem, não tem problema. Agora, essa mulher trans, ela quer ocupar o espaço de uma mulher biológica? Aí eu falo, tá errado. Não se pode admitir nos esportes mulher trans lutar com mulher biológica. Porque a força é maior. É gritante maior. É uma questão de biologia. Não estou falando de opção sexual. A pessoa tem todo o direito de se vestir como quiser, gente, pelo amor de Deus. Olha,
não estou preocupado. Para mim tinha que ter 3 banheiros. Um banheiro para um banheiro para mulher e outro para quem quiser entrar junto aí. Pronto, vai lá. Vai todo mundo. Esse aqui é o de todo mundo, esse aqui é o de homem, esse aqui é o de mulher. Pronto, tá resolvido, pô. Essa fala do banheiro repercutiu, né? Cara, mas é o seguinte, nós estamos na Câmara Federal. Ao invés de discutir tecnologia, ciência, passamos aí anos discutindo quem pode entrar no banheiro. Isso é lá, pelo amor de Deus, o que isso vai contribuir com o desenvolvimento da nação? Um assunto como esse devia ser consenso entre homossexuais, transexuais, homens e mulheres. É um consenso. Não, respeito, eu sou um homem biológico, não compete a mim estar no banheiro constrangendo outras mulheres. Em respeito a elas, eu vou seguir meu pai. Mas eu me visto como mulher. Eu me identifico como mulher. O meu corpo já foi alterado. Então, eu sou uma mulher. Olha, eu sugiro a essa pessoa que exerça esse papel com muita sabedoria. É o preço que se paga por escolher ser assim. Então, do jeito que uma mulher resolve ser evangélica, ou católica, ou uma mulher do candomblé, ela tem que atender aquilo que é essencial para ela. Mas uma conveniência que muda de acordo com o vento, isso não pode ser admitido. O nome disso é o quê? Educação. E essa educação, ela pode ser conseguida na escola, mas ela vem dentro de casa também. Respeitar as pessoas. Eu falo abertamente, eu não consigo ver as pessoas como cor de pele ou por opção sexual. Isso, desculpa, é irrelevante. Uhum. O que eu vejo são os comportamentos dela. E isso sim para mim é relevante. E você ganhou haters também, né? Tem muito haters. O que mais te incomoda quando você lê um comentário? Você se incomoda com os comentários? Não, pelo contrário, tá fazendo propaganda para mim, eu adoro. Quando os comentários, eles violam o direito da dignidade, violam alguns direitos, quando os comentários, eles violam os meus direitos civis, aí eu uso a lei. Por exemplo, calúnia, difamação e injúria são crimes previstos no Código Penal. Então, quando você fala fulano é ladrão, ou fulano é isso, que atinge esses valores, aí sim, eu tenho um advogado e a gente vai lá e manda a pessoa, né, responder de acordo com o que ela deve responder. E aí a justiça vai decidir. No entanto, a pessoa falou que não gosta da minha opinião política, que me acha um saco, que me acha isso, me acha aquilo. E nem só tô nem aí. Isso é assim, quando elogio, eu agradeço. Quando não elogia também, eu falo, cara, é o direito do cara falar. Eu também não gosto de um monte de gente. Só que eu não vou na página de ninguém dizer que eu não gosto. Eu vou falar aqui, eu não gosto do Lula. Não gosto de muitos deputados federais, não gosto de muitos deputados estaduais e não gosto de muitos políticos aqui no Tocantins. Mas eu nunca fui na página de nenhum dizer que não gosto. Poderia ir, mas não fui. Então, por quê? É da minha índole. É do meu perfil. Mas se quiserem vir no meu não é bloqueado, não. As pessoas bloqueadas no meu perfil são pessoas que são... Eu vejo que é fake. A pessoa tá lá, ela tem... Ela 200, 100, 0... Não tem. Se tiver 200 seguidores, eu nem mexo. É gente lá com 5. Entendeu? Que tá ali, eu falei, não sei nem quem é, isso aí, ó, pelo menos para não ficar poluindo. Então, algumas bloqueadas é para isso, mas fora isso, eu não tenho problema. E você sabe que lá nas suas redes sociais tem as pessoas que quando você publica algo que elas não gostam, elas reclamam, mas continuam lá te seguindo. Tem pessoas lá nas suas redes sociais que votam no presidente Lula e que votam no Bolsonaro, e mesmo que você não goste do Lula, ela lá tá ainda te seguindo. Quando você se lançou agora a pré-candidata a deputado federal, você sabe que você vai ter esses 2 tipos de eleitores, né? O que é a favor do Lula e o que é contra. E como você vai trabalhar isso para não prejudicar a sua candidatura e não perder votos dessas pessoas que vão somar? Quando o eleitor é da esquerda e ele tem vontade de votar no Lula por alguma gratidão, ou por ilusão, ou por embriaguez psicológica, eu não posso condená-lo. Ele tem direito. Eu não preciso concordar com ele, porque os valores dele são diferentes dos meus. Mas, se essa pessoa, ela gosta da família dela, ela gosta de proteger os filhos dela, ela é contra estuprador,
é contra bandido, de um modo geral. É contra pedófilo. Ela é a favor da redução da maioridade penal. Ela é a favor de porte de arma. Ela vai olhar assim, qual que é o único que defende abertamente tudo isso? Sou eu. Sim. Então, é comum encontrar pessoas que simpatizam e já declararam apoio para mim na condição de pré-candidato a deputado federal, mas também, por algum motivo, votam lá no outro presidente. E por incrível que pareça, já aconteceu, uma mulher me esculhambou uma postagem minha. Falou mal de mim, me xingou de todo nome. Eu falei, mas essa petista aqui deve me odiar. Fui ver ela, o Instagram dela é verde e amarelo. Mais verde e amarelo que o meu. Eu olhei assim, isso tem alguns anos. Aí eu falei assim... Lembra que ela é da direita, né? Eu falei, não, e declarada, mas direita mesmo assim, raiz, entendeu? E isso tem tempo, eu era vereador ainda no meu 3º mandato. Eu falei, mas o que eu fiz pra essa mulher? Eu ofendi ela alguma vez? Uma mulher bonita e tudo mais, eu não sei nem se ela mora em Araguaína mais, eu não sei, ela tinha uma empresa aqui de estética, uma coisa assim. Alguma coisa assim. Eu falei, mas essa mulher é bonita, gente. Eu nunca vi essa mulher na minha vida, eu nunca falei com ela. Ela tem alguma impressão de mim. E me odiava. Me odiava mesmo. Eu nunca vi ela, nunca estive com ela, não tem nada de relação com essa pessoa, e ela tem os mesmos valores que eu praticamente. Então, acontece isso. De gente da esquerda votar em mim, vota no presidente de lá, mas vota em mim, e tem aqueles que é da direita, mas que acabam tendo esse sentimento. Seria amado e odiado pela direita e pela esquerda. Tomara que o amor seja maior. Isso. E tu já chegou a imaginar que o Santinho, né, vai estar lá a foto do Divino de um lado e do presidente atual do outro lado? Nem pode, a justiça eleitoral não permite. Não permite mais, Não, né? não pode. É a coligação do meu partido, o partido que eu estou, que é o PSDB, não coliga com a esquerda nacional. Ah, e como foi a escolha do partido? Você já era de outros, né? Cara, partido no Brasil, é bom abrir um parêntese aqui para as pessoas entenderem como funciona o partido no Brasil. Partido no Brasil, ele é uma condição que a lei determina para você se candidatar. Mas ele não reflete o anseio popular pleno, porque as pessoas votam nas pessoas. Você vai ver gente que vota em candidato que não quer saber do partido, quer saber só do número do candidato. Isso é a esmagadora maioria dos brasileiros. Mas a lei não é assim. E o Congresso Nacional precisa mudar isso. Então, na Câmara Federal precisa mudar essa identidade. Porque as pessoas filiam nos partidos para serem candidatos. Eu cheguei para o governador e falei, tem alguma chance do PSDB coligar com o PT? Ele falou, não. Então tudo bem. Senão não estaria filiado. Porque você encontrar um partido 100% com os meus valores, eu não vou achar. Mas eu posso encontrar um partido que vai contra todos os meus valores. PT, PSOL, PCdoB. Então, o que eu encontrei que foi mais confortável para me candidatar foi o PSDB. E o PSDB tem uma história, né? Por mais que seja um partido de centro-direita, que tem um peso socialista muito grande, os meus comportamentos não serão alterados por conta disso, como não foram em nenhum outro. Eu fui reeleito vereador, como eu te falei, em 2012, pelo PSD. Na época, não havia na época uma exposição do PSD da forma que é hoje. Então, por isso eu saí. Quando aconteceu, eu já mudei. Então, eu mudo de partido sempre que a minha consciência ficar ferida, os meus valores ficarem feridos e o partido mudar as diretrizes dele. E não tem um problema com relação às divinas. Você mudou de partido, sei quantas vezes. Tô nem aí, mudo. Tô nem aí, tem que mudar mesmo. Se não prestar, eu vou embora. E Divino, e como você chegou à conclusão que queria ser o candidato, na verdade, o que te levou a ser pré-candidato a deputado federal? Qual foi a chave de virada que você falou, não, eu quero ir para esse cargo? As causas que eu quero defender como político, elas só podem ser feitas na Câmara Federal. Eu estou cansado de colocar no ar todos os dias bandidos que são presos e liberados imediatamente. Alguma coisa está de errada na lei desse país. Não é possível que o povo não veja isso. Como pode uma pessoa ser presa
e solta na mesma semana. Presa em flagrante, quebrando loja, furtando loja. Na primeira audiência de custódia vai solta. Em uma semana essa pessoa foi presa e liberada 3 vezes. Com filmagens, com tudo comprovando. E você pega o histórico dela, ela já tem outras passagens. Colocamos no ar, recentemente, um ladrão de uma moto bis com 27 registros no nome dele. De furto de moto. 27! E um caso de uma moça que o bandido entrou na casa dela para furtar, viu que ela estava lá, entrou numa casa para furtar, encontrou a moça bonita lá e fez o pior com ela. Violentou essa moça. Esse bandido tem 14 passagens criminais. 14 passagens pelo mesmo furto. Como a justiça pode liberar um monstro desse na rua? Esperou ele fazer o pior para poder mantê-lo na cadeia. Então, eu falo com muita tranquilidade. Todos que liberaram esses criminosos têm em suas mãos o sangue de suas vítimas. A responsabilidade. A dor das suas vítimas. Tem a responsabilidade. Seja juiz, seja promotor, seja quem for. Agora, se querem jogar essa responsabilidade no peso da lei, tudo bem. Então agora os deputados federais também são culpados. Porque fizeram leis frouxas, para quê? Para deixar uma sociedade refém, uma sociedade vítima, vítima de verdade, não é vitimista, é vítima mesmo da criminalidade. Nós temos hoje crime organizado tomando canto do Brasil, comandando penitenciárias. A justiça não pode colocar o preso na cela que quer, tem que botar na ala que o crime organizado permite, porque quem manda dentro da cela é a lei deles. Que Estado democrático de direito é esse? Isso não afronta o Estado de Direito? Facções criminosas que dominam bairros e cidades não afrontam o Estado de Direito. Somente uma mulher com um batom na mão, pinchando, ou um monte de velhinha, pessoas desequilibradas também, vândalos que depredaram patrimônio público. Aquilo sim é violar o Estado de Direito. O crime organizado que assola o Brasil ao longo de décadas e vem crescendo, comandando carnaval, comandando jogatina, comandando não só o tráfico de drogas, mas o comércio. Eles não ferem o Estado Democrático de Direito? Cadê a força dos ministros, da polícia, seja ela qual for, para combater tudo isso? Então, para mim defender as pautas que possam melhorar as vidas dos brasileiros, nesse sentido, somente na Câmara Federal. Porque é função do deputado federal, não é do governador, não é do presidente, não é do senador, e muito menos da esfera municipal. Então, é na Câmara Federal que essas pautas podem ser abordadas, e é na Câmara Federal que a gente vai fazer isso acontecer, que o brasileiro faz isso acontecer, né? Então, é o deputado federal. Divino, se está assim, a culpa é deles? Sim. Se está ruim, a culpa é deles. Qual que vai ser sua principal bandeira? A liberdade. A liberdade. Porque com a liberdade, nós atendemos tudo isso que eu falei agora há pouco, mas liberdade econômica, livre iniciativa, trabalho, educação livre. Educação livre. O que não é uma educação livre? É aquela em que a ideologia política amarra a educação. Ela não é livre, ela está associada a uma ideologia política. Isso está errado. Tem que acabar com isso. O professor que coloca a ideologia acima da ciência, acima do estudo, ele é um ideológico apenas. Ele é uma pessoa que está cometendo um desserviço à sociedade. E ele tem todo o direito à ideologia dele, pelo amor de Deus, ele é um cidadão. Ele quer defender Mussolini, ele quer defender Karl Marx, ele quer defender seja lá quem for, é um problema dele. Mas ele não pode esconder dos seus alunos que quando a Alemanha foi dividida e o que aconteceu décadas depois foi que um povo que estava de um lado, do lado socialista, queria fugir para o lado da liberdade, onde tinha Audi, Mercedes, BMW, marcas que foram construídas com o livre comércio, e onde eles estavam no socialismo era repressão, era opressão, era fome, era miséria. E quem quisesse sair daqui para vir para cá era morto. Então eles não podem esconder o que o socialismo, o comunismo fez no mundo. Eles não podem esconder. Eles têm todo o direito de lutar por isso. Inclusive renunciar ao próprio salário, viver um salário de fome, ir para Cuba, morar lá.
ir para Venezuela viver lá, eles têm todo o direito de fazer isso. Eu acho que eles têm liberdade para isso, deveriam. No entanto, não podem plantar ideologia na mente dos alunos. Porque o aluno, ele é um terreno fértil. O jovem é um terreno fértil. Está ali pronto para ser plantado. A ideia que você colocar lá, ela pode germinar. Entendeu? E lá na frente, se plantarem ervas daninhas, dá um trabalho para matar essas ervas. Terrível. Então, nós devemos colocar a liberdade para o aluno. Então, eu defendo a liberdade, legítima defesa, porte de arma de fogo, liberar arma de fogo para as pessoas, claro, dentro da lei, não é indiscriminadamente, existe uma forma, existe regra, existe... durante o período eleitoral eu vou apresentar esses planos dos projetos de lei que eu pretendo apresentar, que vão afetar diretamente a vida das pessoas e vão trazer benefícios para a sociedade como um todo, e assim vamos atingir todos os brasileiros. A campanha já está acontecendo, você já está visitando algumas cidades, como que foi essa acolhida? Nós temos apoio nos 139 municípios do Tocantins. Então existem pessoas em todo o estado que simpatizam com esse meu perfil, que conhecem o nosso trabalho e que vê valor naquilo que eu digo. E mais que isso, confia. E é essa confiança que nós vamos acender durante o período eleitoral, que nós vamos mostrar para toda a sociedade, para servir de opção. Warlen, as pessoas estão desesperançadas. Hoje, a última pesquisa mostra que mais de 80% dos cidadãos brasileiros não sabem quem votar. Principalmente para federal. Na última eleição, há 4 anos atrás no Tocantins, 203 mil pessoas não votaram para ninguém. É um número gigante de abstenção. É o tamanho da cidade de Araguaína de abstenção de votos. O nome disso é desesperança. 59 mil pessoas, quase 60 mil pessoas, votaram em branco nulo para deputado federal. Sabe o que a pessoa sair de casa, pegar o trânsito, pegar a fila num domingo para votar branco e nulo porque não quer ninguém? E pior, outras 32 mil pessoas, um pouco mais de 32, saíram de casa, pegaram o mesmo trânsito, pegaram fila para votar na legenda. Vou votar na legenda aqui, qualquer um. Ou seja... E muitos também nem conheciam os candidatos. 300 mil pessoas, há 4 anos atrás, 300 mil pessoas não votou em nenhum deputado federal, nem o que ganhou, nem o que perdeu. Você entendeu o tamanho desse... Sim, entendi. Então, essas pessoas estão desesperançadas. A minha política, a minha campanha, a campanha do Divino Betânia Júnior, ela será realizada na consciência eleitoral. Eu sei que muita gente vende o voto. Eu sei que os prêmios da Mega Sena estão aí sendo gastos. Já tem vereadores com seus apoios fechados, já sabemos das planilhas, sabemos dos valores, sabemos dos acordos. Esse eleitor não é o meu. E como que vai ser Esse eleitor não é o meu. E como vai ser a sua campanha? Minha campanha será uma campanha midiática, onde eu utilizarei todos os meus conhecimentos, o meu alcance, que o que eles têm que gastar alguns milhões para alcançar, eu já alcanço hoje com essa publicação. E outra... Então eles têm medo disso. E uma outra pergunta. Você já tem na sua mente quem que você vai apoiar para o governo do estado? Sim, Vicentinho Júnior, no nosso mesmo partido. O Vicente Júnior é um cara jovem que vem aí com uma missão de unir o Tocantins. Não quero aqui, nesse momento, aí não é oportuno fazer referência ao outro lado, mesmo porque todos são pré-candidatos, ainda não há nada consolidado. Então eu vou apenas, nesse momento, dizer que, para mim, a melhor opção é o Vicente Júnior. Por que o Vicente Júnior? 3 mandatos de deputado, defende os valores que eu também defendo. Ele é de direita, mas ele tem um relacionamento muito franco com os eleitores de esquerda. Ele nunca deixou de apoiar o município, porque os vereadores ou é de esquerda, ele nunca deixou de ajudar um assentamento, mesmo o pessoal lá elegendo lá da esquerda. Então, assim, precisamos disso, de um cara que seja eu vou ser parlamentar. Como parlamentar, vou defender tudo aquilo que a direita, que eu me identifico na pauta da direita. Ele, como governador, ele tem que governar para todo mundo. Agora, tem gente aí que só é do outro lado, cara. Tem gente aí que é só do esquema. Tem gente aí que é só
voltado para o negócio político mesmo. Não, eu quero uma pessoa que atenda a sociedade como um todo e ele preenche todos os requisitos. Para essa campanha que já tá correndo por aí, você teve que pedir autorização para uma pessoa, né, dentro de casa para poder... Vou falar a verdade aqui olhando para vocês. Eu pedi autorização para minha esposa. Não que nas outras ela não ajudou, não é isso. Quando eu ganhei minha primeira eleição de vereador, ela era minha namorada. Sim. Nós estávamos namorando. Nós estávamos com uns 3 anos de namoro quando eu ganhei minha primeira eleição. Aí nós noivamos, casamos, tivemos 2 filhas, ela me acompanhou nas vitórias e nas derrotas. Então, a minha companheira, a Márcia é uma pessoa que Deus colocou na minha vida e isso me deixa muito feliz. E eu digo para você, eu cheguei para ela e falei, eu só vou ser candidato se você permitir, se você abençoar. Não dá para mim mudar a nossa vida depois de 6 anos sem mandato, 6 anos fora do cargo eletivo, não dá para mim fazer isso sozinho. Eu não vou ser desonesto contigo. Nós temos filhas, nós temos compromisso com as nossas filhas. E um com o outro também. Ela é minha esposa. Então eu não posso chegar assim e falar, não, vou ser candidato, eu sei que ela vai estar do meu lado, eu sei que ela não vai me apoiar, mas eu seria um covarde, cara. Eu não seria companheiro dela. Ela não ia ela vai chegar para mim, você me perguntou? E outra, eu sou cristão, né? A bênção vem de Deus, mas quando as pessoas que amam a gente falam assim, eu te abençoo, é Deus falando através dela. Então minha esposa, ela levou um dia para dar resposta. Não foi na mesma hora, não, ela levou um tempo, ela levou uns dias para dar resposta, mas quando deu a resposta foi encantadora. Ela não veio com aquele entusiasmo, querer, eu não quero não, porque vai mudar a nossa rotina aqui. Mas se eu não te apoiar nessa hora, eu tô indo contra quem você é e o que você nasceu para fazer. E as pessoas esperam isso de você. Eu não vou ser contra essas pessoas. Então ela renunciou o bem-estar dela para poder também fazer parte disso, para construir um Brasil melhor. E para fechar a entrevista, o que você fala para o seu colégio eleitoral daqui de Araguaína, o que ele pode esperar do Divino Betânia? Bom, no período eleitoral eu vou poder falar tudo aquilo da forma correta, porque se eu falar agora, eu pego multa eleitoral e pode atrapalhar tudo isso. Então eu gostaria que todos vocês, de Araguaína e de todo o Tocantins, mas eu queria, do mesmo jeito que minha esposa me emprestou, eu quero que a cidade de Araguaína me empreste para o Tocantins e para o Brasil na época certa. Ok, essa foi a entrevista com o Divino Betânia, aqui no Portal Imediato.